Eu queria que você fosse comigo para João, o Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela sua palavra, pela graça do Senhor sobre nós, por aquilo que o Senhor já derramou e já fez no nosso meio, e nós desejamos que o Senhor venha agora testificar nos nossos corações a sua verdade, a sua palavra, que o Senhor venha falar conosco mais, que o Senhor venha completar aquilo que tem para fazer nas nossas vidas hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a proposta do Evangelho de João era revelar a identidade de Jesus como Filho de Deus. Essa era a proposta do Evangelho. João tinha essa intenção quando ele escreveu, quando ele narrou toda a história de Jesus. Revelar a identidade de Jesus como Filho de Deus. O fato de que Cristo é Deus. Essa é a intenção dele. Inclusive, se você voltar e for em João 1:1, o Evangelho já começa com essa afirmação, já mostra de cara ali o seu objetivo. Em João 1, é o texto famoso, vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele já começa, ou em outra versão na NVI, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então ele já começa a sua mensagem tratando do seu objetivo, que é revelar a pessoa de Jesus como Filho de Deus. Ao longo do Evangelho de João, você vai passando pelos capítulos, vai lendo ali, acompanhando a obra de Jesus, por várias vezes, você vai ver Jesus usando a expressão eu sou. Várias vezes, você lê a Jesus, ele está andando, falando, ele faz alguma coisa, e aí ele vai dizer em algum momento, eu sou. E isso é uma clara referência aquilo que Deus disse para Moisés, quando estava comissionando Moisés em Êxodo 3, Êxodo 3:14, quando Moisés pergunta, está naquele momento onde Moisés está sendo comissionado para ir libertar o povo no Egito, e Moisés vai falar, tá bom, eu vou em nome de quem, ou como é o seu nome, e aí Deus vai dizer a Moisés ali naquele momento, você vai e vai dizer que o eu sou o que sou, o eu sou te enviou, o eu sou mandou você lá. Eu sou o que sou, ou seja, eu existo, eu sou pré-existente, eu transcendo a ideia de tempo, a ideia de espaço, eu existo. Esse é quem está te mandando. Então quando Jesus, no Evangelho aqui de João, todas as vezes que nós estamos acompanhando a história de Jesus, Jesus fala, eu sou, ele está usando essa expressão, se referindo a ele mesmo, como de fato sendo Deus, como de fato sendo também Deus. E aí, por 7 vezes no Evangelho de João, por 7 vezes, de forma bem mais enfática, Jesus utiliza essa expressão, eu sou. E eu queria mostrar para você essas 7 expressões no Evangelho de João. Primeiro em João 6:35, logo depois do momento que ele faz ali o milagre dos pães, ele vai olhar para a multidão e vai dizer, eu sou o pão da vida. Então, ele está dizendo, eu sou, agora de forma enfática. As outras aparições do texto não são tão enfáticas, mas essas 7, ele traz muita ênfase em cima delas. Eu sou o pão da vida. Os seus pais tinham no deserto um pão que caía do céu. Eles comeram, mas depois eles tinham fome, eles morreram. Eu sou o pão verdadeiro. Eu sou o pão que desceu do céu. Um pão que você vai comer e não vai ter mais fome. Um pão para a eternidade, uma comida para a eternidade. Quando ele diz, eu sou o pão da vida. Depois, em João capítulo 8, verso 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo.
a luz que guia em meio à escuridão. Eu sou essa luz. E outra coisa que ele diz ao longo do Evangelho é: enquanto eu estou no mundo é dia, está claro, porque eu sou a luz do mundo. João 10, 7, ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Há um aprisco onde as ovelhas entram, ali elas estão seguras. Eu sou a porta desse aprisco. Elas passam por mim, ou seja, a ideia das ovelhas passando pela porta, entrando ali no aprisco, e ali dentro elas têm segurança. Ele está dizendo: eu sou essa porta. Quando vocês passam por mim, eu ofereço a vocês segurança, eu ofereço a vocês proteção. No mesmo capítulo, João 10, agora no 11, no verso 11, ele vai dizer: as ovelhas, além de estarem seguras, elas têm um pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ele vai dizer isso. João 11, 25, no momento ali onde, em João capítulo 11, é um texto muito conhecido, que é a ressurreição de Lázaro. E ali ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Vocês têm todos, vocês têm uma intenção de uma vida eterna, de uma eternidade, de ressuscitar e viver para sempre. Eu sou essa ressurreição e essa vida. E pela última vez, de forma enfática, é o texto que nós lemos. Aí tem João 14, 6, a sexta vez que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está conversando com os seus discípulos. Um dos discípulos pergunta que sinal ele teria, ou como eles saberiam o caminho até Deus. Aí Jesus diz: eu sou esse caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí sim, pela última vez, de forma enfática, no Evangelho de João, é o texto que nós lemos, João 15, 1, quando ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Então a gente repara que tudo se trata de Cristo e do seu infinito poder. O pão que caía do céu, a luz que guiava o povo em meio à escuridão, a porta que dá acesso à proteção, o pastor que guia o rebanho, a promessa de ressurreição, o caminho que leva até Deus, tudo é Cristo. Então quando ele se posiciona ali e diz para os discípulos e diz para as pessoas: eu sou, ele está dizendo justamente isso. Olha, quando vocês olham para trás, tudo que vocês viram, que os pais viveram, toda a lei, tudo que está lá atrás é a respeito de mim. Eu sou tudo aquilo. Eu sou. É isso que ele estava se posicionando ali para dizer. E nesse caso específico que nós lemos no capítulo 15, ele está falando: eu sou a videira verdadeira. Há textos aí na Escritura, que principalmente no Evangelho, no livro do profeta Isaías, há duas ocasiões em que Israel é comparado a uma videira. E essa videira deveria oferecer a Deus frutos dignos, que glorificassem a Deus. Mas essa videira, que era Israel, falhou, não ofereceu a Deus frutos dignos, mas frutos amargos. E aí, é por isso então que Jesus se posiciona, e ele não diz que ele é simplesmente a videira, ele fala: eu sou a videira de verdade, a verdadeira, aquela que vai glorificar a Deus por meio dos frutos. E justamente é isso que glorifica a Deus. Se você for voltar para João 15, no verso 8, Jesus vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Ele se posiciona e diz: olha, eu sou a videira de verdade, aquela por meio da qual Deus vai receber os frutos que são dignos a Ele. Meu Pai, Deus, é o agricultor, e vocês todos, conectados a mim, ligados a mim, vocês são os ramos, aonde vai existir os frutos dessa videira. E no verso 8 ele diz: o meu Pai, Ele é glorificado, ou seja, Ele recebe glória quando vocês dão muito fruto. Ou seja, Ele está mostrando para nós que por meio dEle nós vamos conseguir dar frutos que vão glorificar o nome de Deus, a pessoa de Deus. Agora, é importante a gente entender o que são esses frutos. O que é isso, né? Que frutos são esses que o Senhor está dizendo? E é só a gente olhar para o que Ele está falando. Ele está se colocando ali nessa metáfora como uma árvore, como o caule de uma árvore. Ele está dizendo: vocês estão ligados a mim, ou seja, vocês vão produzir frutos, ou seja, é óbvio que a videira vai produzir daquilo que recebe do caule, da seiva que recebe. Então ela só pode produzir aquilo que é natural da árvore. Então eu, como ramo,
ligado a Cristo, começo a produzir o que é de Cristo. Então, esses frutos são o caráter de Cristo reproduzido em mim. Isso são os frutos. Então, se você pensar, Cristo é bondoso, bondade. Isso é uma característica relativa ao caráter de Cristo. Então, se eu estou ligado a Cristo, eu consigo produzir o fruto da bondade, da paz, do amor, da perseverança, da esperança, do domínio próprio. Amém? Eu consigo produzir esses frutos. Então, os frutos são aquilo que é referente ao caráter perfeito de Cristo. Por muito tempo, talvez, e você já pode ter escutado isso, que os frutos eram as pessoas que você ganhava para Jesus. Né? Se você ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 10, 500 pessoas para Jesus, então você tem muitos frutos. Mas o fruto, e aqui o que está escrito aqui, o que a gente pode interpretar é que esses frutos são a reprodução do caráter de Jesus. Aquilo que Jesus é, aquilo que Ele tem em seu caráter, ligados a Ele, nós vamos então ter condição de reproduzir. Amém? Até aqui você me entendeu? E aí eu queria, de forma rápida e simples, passar com você, seguindo esse texto. Então você pode deixar aberto aí João 15. Nós destrinchamos aí agora o verso 1, onde ele fala, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Então nós destrinchamos aí esse verso 1. E eu queria, a partir do verso 2, você vai me acompanhando aí, analisar alguns elementos relativos a essa questão, ao fato de estarmos ligados a Jesus como a videira, nós somos os ramos que precisamos dar fruto. Amém? E aí você vai, daqui a pouco, a gente vai ligar todas essas ideias e você vai entender o que isso tem a ver com esse novo ciclo, essa nova jornada que nós estamos para começar. João 15, 2, vamos ler de novo. João capítulo 15, verso 2. E o primeiro ponto que eu quero falar contigo é da necessidade da poda. João 15, 2. Jesus vai dizer, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo conectado ao Senhor, que não produz fruto, ou seja, que não reproduz o caráter de Jesus, é cortado. Se você for olhar numa árvore mesmo, você tem alguns elementos que vão impedir um ramo de dar fruto. Tá? Fungos, feridas no ramo, qualquer outro tipo de parasita, vai impedir que o ramo reproduza, que ele dê os seus frutos, que ele mostre os seus frutos. E no nosso caso, trazendo para cá, a gente tem dois problemas que podem ser essas doenças que vão nos impedir de reproduzir aquilo que é da parte de Cristo. Incredulidade e falta de arrependimento. Principalmente essas duas coisas, elas podem nos impedir de receber da seiva, de receber daquilo que é de Cristo. Nós estamos até conectados, mas a gente não reproduz o caráter de Cristo, principalmente por duas dessas pragas, tá? A incredulidade, ou seja, a falta de fé naquilo que foi dito, a falta de fé na palavra de Deus. Você vai se lembrar que por conta da incredulidade houve lugares que Jesus não realizou muitos milagres, e Ele não fez por conta da incredulidade, da falta de fé dos indivíduos, né? E a falta de arrependimento é essa outra praga que pode nos impedir de reproduzir o caráter de Jesus. O Evangelho está fundamentado em reconhecer os meus erros, em arrependimento, em olhar para a minha vida e enxergar nela os pontos que não correspondem à pessoa de Jesus e buscar conserto nisso. Então, se eu não me arrependo dos meus pecados, e se eu não creio na mensagem, eu posso ser então um ramo que está até conectado, está ligado, mas não está reproduzindo a característica, o caráter de Cristo. E aí o pai, o agricultor, faz o que com esse ramo? Corta. Esse ramo que não produz, ele é cortado. João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E ali a expressão, ali o texto é muito claro, ele corta e lança no fogo. Corta e joga fora. E aí você já entendeu o que aconteceu. Ou seja, todo aquele que mesmo estando ligado em Cristo, está ligado à videira, mas por conta de algumas dessas pragas, como incredulidade, falta de arrependimento, não produz fruto, apresenta um coração que não se curva à mensagem, mesmo diante de oportunidades de ouvir a mensagem, mas não se curva a ela, vai chegar um momento em que esse ramo será
cortado da videira. Mas nós somos ramos que produzem frutos. Amém? O que Deus faz com esses ramos que produzem frutos? Ainda no verso 2. Todo que dá fruto ele poda, para que dê ainda mais frutos. E a poda na videira, mas a poda nessas árvores frutíferas, ela tem 3 objetivos. A poda: produtividade, ou seja, aumentar a produtividade, aumentar a qualidade do fruto e a longevidade da planta. São 3 objetivos principais da poda. Então, quando somos podados por Deus, quando o Senhor vem nos podar, o objetivo de Deus é essas 3 coisas: que a gente aumente a produtividade, a qualidade do fruto que nós vamos oferecer a Ele, e que a gente tenha uma vida longa, que possamos por longos anos reproduzir aqueles frutos. Essa é a intenção de Deus. É por isso, é justamente por isso, que Deus não vai nos livrar de todo sofrimento e tribulação, porque Ele está nos podando. C.S. Lewis, tratando sobre o dilema do sofrimento, o dilema do homem sofrendo, por que Deus permite que o homem sofra, ele vai falar uma frase que é impactante. Ele vai dizer: se Deus nos livra de toda tribulação e dificuldade que está diante de nós, Ele não prova que nos ama mais, Ele provaria que nos ama menos. Se Ele nos livra de tudo, Ele nos colocaria dentro de uma bolha, e nós não cresceríamos, nós não iríamos amadurecer, nós não iríamos ter condição de chegar à estatura de Cristo. Então Deus não vai nos livrar de toda tribulação, nem de toda angústia, nem de toda dor, porque Ele está nos podando. Para quê? Para que a gente amadureça, cresça e chegue, para que haja condição de chegarmos à estatura de Cristo. Então a poda tem esse objetivo de nos fazer crescer, amadurecer, para produzirmos frutos que são uma expressão clara do caráter de Jesus. Amém? Está pronto para ser podado? Os amém diminuiu, né? Mas amém, né? Aleluia. Nós não vamos ser poupados. Você consegue ver claramente ali, Judas foi um ramo cortado. Judas não reproduziu o caráter de Jesus, ele foi ali então um ramo cortado. Pedro, que escutou duras palavras da parte do Senhor, foi um ramo que ao longo de toda a jornada, você vai vendo Pedro sendo podado. Em toda a jornada, você vai ver momentos que ele recebe palavras que são empolgantes da parte do Senhor, ele reconhece o senhorio de Jesus, e Jesus olha para ele e fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Não sobre ele, né? Mas Jesus está dizendo: olha, você é Pedro, você é uma pedrinha, e sobre essa pedra aqui, ó, a grande pedra que sou eu vou edificar a igreja. Ou seja, Pedro, eu vou usar você para a minha construção, para aquilo que eu estou construindo. Ele escutou isso, e isso é empolgante, mas no mesmo texto, você escuta Jesus falar a respeito da morte dele, e Pedro vai falar: não, o senhor não vai morrer, Deus me livre, vira essa boca para lá. Aí Jesus olha para ele e fala: cala a boca, diabo. Então é o mesmo Pedro, ele vai, a sua jornada vai ser uma jornada de lapidação, de poda, o tempo inteiro, para que ele pudesse chegar à estatura daquilo que o Deus tinha para ele. Judas teve as mesmas oportunidades, claro, obviamente, porque, ou você acha que não, que Judas não teria, se tivesse arrependido, oportunidade de recomeçar a jornada, mas ele não produziu frutos de arrependimento, então ele foi cortado da videira. Amém? Nós seremos podados, que seja um ano, você vai falar amém depois dessa frase aqui, tá? Tá bom? Que esse seja um ano de muita poda sobre nós. Amém, aleluia, amém. Número 2, segunda coisa, a incapacidade de produzirmos os frutos por nós mesmos. Nós lemos João 15, 2, 3, agora você vai para João 15, 4. João 15, 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Toda tentativa
de produzir os frutos que caracterizam Cristo, toda tentativa minha de produzir os frutos por mim mesmo, vai terminar em fracasso, inevitavelmente. Se eu tentar por mim mesmo me policiar, me guardar, me reeducar, para que eu reproduza o caráter de Cristo, vai chegar um momento, inevitavelmente, que eu vou falhar. Por exemplo, concorda comigo que domínio próprio é algo que vem do caráter de Cristo? Amém? E aí você acorda amanhã, segunda-feira, e você vai dizer, hoje eu vou me esforçar para domínio próprio. Amém. Aí você acorda, vai, toma seu café, se arruma todo bonitinho para o trabalho e tal. Você chega lá, o pneu do carro furou. Amém. Aleluia. Aí você entra no carro, consegue fazer. Aí você, até quando você vai suportar? Aí você começa a dirigir, alguém te fecha no trânsito. Você fala, ô querido, vai na paz. Aleluia. A pergunta é, até que momento eu vou conseguir me segurar mantendo o domínio próprio? Não é verdade? Ou seja, se você é como eu, que você acorda, não fala comigo, né? Acorda já com a pá virada, não fala comigo, dá um tempo de tomar um café. Depois do café, a gente conversa. Até quando? Até que hora você vai? Eu acordo 5, acho que até 5:30 eu me seguro. Depois de 5:30, entendeu? Não vai dar certo. Até que momento você vai conseguir se segurar? Não, vou me policiar aqui. Eu vou ser paciente. Eu vou ser bom. A gente não vai conseguir. E Jesus está dizendo isso aqui. Vocês não podem, de vocês mesmos, o ramo mesmo, ele não vai dizer, não, eu vou dar uva agora. Não é assim que funciona. Há uma estação, há um tempo, e ele está dizendo aqui no verso 5, eu sou a videira, vocês os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele termina o verso 5 dizendo, porque vocês não podem fazer coisa alguma sem mim. Não dá para reproduzir esses frutos sem Jesus. E se você vai lá em Gálatas e lê lá a lista dos frutos, você fala, não dá mesmo. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Não dá para produzir essas coisas sem Jesus. Sem Cristo, sem estar ligados à videira. Definitivamente ligados à videira, submetidos a Cristo, então nós vamos conseguir, por Jesus, expressar mansidão. Mas é de uma hora para outra? Amanhã acordei manso? Isso é uma jornada. Amém? Agora, nesse texto ainda, eu já quero ir para o terceiro ponto. Tem uma palavra que é a chave aí, dos versos 4 e 5. Presta atenção que eu vou te dar um código. Que horror, né? Não te dar código nenhum, não. Está escrito aí, ó. É a palavra mais importante aí desse texto, desse pedaço do texto. Como é que ele começa o verso 4? Permaneçam em mim. Essa é a palavra importante. E aí o terceiro ponto para nós é o desafio de permanecer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. No original, essa palavra permaneçam, ela tem vários significados, mas um dos significados dela é estar à espera de alguém. É esperar por alguém. E ter a certeza que esse alguém vem. Então quando ele diz, permaneçam em mim, e permanecer é um desafio. E é esse o nome dessa palavra de hoje, é esse o desafio. A gente entende quem é a videira, a gente entende quem nós somos os ramos, nós entendemos o que são os frutos, nós entendemos a incapacidade de produzirmos os frutos, mas qual é o nosso desafio para o próximo ano? Qual é o nosso desafio para conseguirmos encerrar um ciclo bem e começar o outro ciclo agora, com saúde espiritual? Qual que é o segredo para nós caminharmos direcionados pelo propósito, ouvindo a voz do Espírito Santo? O segredo é permanecer em Jesus. Esse é o segredo. Eu preciso permanecer nele. Esse é o desafio. Sabe por quê? Porque em meio às guerras, dores, em meio aos prejuízos, em meio à injustiça, em meio ao cansaço, em meio ao desânimo,
traições, tristezas, decepções, medos, fracassos. Em meio a todas essas coisas, a gente tem vontade de chutar o balde. Não é? E o Senhor está nos convidando a fazer o quê? Em meio a tudo isso, em meio às traições, às dores, em meio às doenças, em meio à falta de dinheiro, ou em meio a muito dinheiro, em meio às traições, às tristezas, às pessoas que te decepcionam, em meio a tudo isso, permaneça. Permaneça. E então você vai começar a produzir frutos. Jesus foi traído, ameaçado de morte, pegaram pedras várias vezes para apedrejá-lo. Falavam, quem é esse cara? Ele não é o filho da Maria, do José, a gente conhece ele, esse cara não é ninguém. Ao longo da vida foi traído, mas o que Cristo fez? Permaneceu. Nós precisamos permanecer. E no verso 6 a gente tem algo forte. Nós temos que permanecer, nós estamos à espera dele. O mundo caminha em caos. O mundo jaz do maligno. Caminha em caos. Mas não interessa o caos. Nós vamos fazer o quê? Permanecer. E no verso 6 ele vai dizer, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Tem essa ainda. Se alguém não permanecer, ele será como aquele ramo, lembra que não produzia fruto, eu fui lá, o pai foi lá e cortou, jogou no fogo? Pois então, se não permanecer em mim, será como aquele ramo, cortado e jogado ao fogo. Nós precisamos permanecer. Não dá para nadar e morrer na praia, entendeu? Nós vamos permanecer. Então, no ano que vem, é um ano novo, você vai ter muitas, você e eu, nós vamos ter muitas alegrias ano que vem. Amém? Nós vamos, claro, obviamente, desfrutar de bênçãos, desfrutar do milagre, do cuidado de Deus. Mas, irmãos, nós somos adultos, nós vamos também passar dificuldades, tribulações, guerras. Não é? Não é uma mágica que acontece 31 à meia-noite, que vira o ano, nossa, né? Tudo mudou. Não, nós sabemos que agora nós temos uma nova oportunidade, uma nova jornada à nossa disposição. Isso é importante para nós, marcar essas viradas, esses ciclos. É muito importante, mas nós temos que entender que os problemas eles vão continuar nos perseguindo. As dificuldades vão continuar aparecendo. E nós vamos precisar entender, eu preciso permanecer. Em meio ao que acontecer, eu preciso permanecer ligado a Cristo, com a minha família da fé. Mesmo em meio a dificuldades, problemas, não interessa o que está acontecendo, eu tenho o dever de permanecer em Cristo. Amém? Amém. O que ele vai dizer agora? Verso 7, João 15, 7. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nós precisamos permanecer na palavra. Ele não fala só permaneçam, mas ele dá duas chaves, duas ideias. Permaneçam em mim. E como vocês vão permanecer? Primeira forma, permaneçam nas minhas palavras. As minhas palavras precisam permanecer em vocês. E aqui, obviamente, eu me lembro da parábola do semeador, onde o Senhor fala de 4 terrenos, onde as sementes são lançadas, e esses terrenos são, cada um daqueles terrenos, um tipo de coração, onde a semente da palavra é plantada. Aí você vai lembrar, isso está em Mateus 13, 19, ele vai explicar o que é a beira do caminho, o primeiro terreno, é um terreno duro, a semente nem consegue germinar ali, mas ela rapidamente é roubada pelo maligno. Mateus 13, 19, depois Mateus 13, 21, o terreno cheio de pedras, a semente até germina, mas a raiz não consegue ter profundidade por conta das pedras, e aí ele explica que a semente até germina, mas começam as tribulações e as perseguições, aí se desiste da palavra. Depois ele vai dizer, a semente em meio aos espinhos, Mateus 13, 22, a semente até germina, até começa a brotar, mas os espinhos ali sufocam a semente,
sufocam a planta que germinou e ela morre sufocada. E ele vai dizer em Mateus 13:22, que a preocupação com a vida e o engano das riquezas é que faz esse tipo de coisa. Mas ele fala de um quarto terreno, Mateus 13:23. O quarto terreno é onde a semente tem condição de brotar. O quarto terreno é o coração de quem permanece. Porque quem permanece também é perseguido. Quem permanece também passa por dificuldades, também tem desejos financeiros, tem desejos de melhora, mas quem permanece tem o coração como uma terra boa, onde a semente é acolhida, germina, e ele vai dizer, dá frutos. E os frutos que vão ser produzidos produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, uma semente lançada vai produzir muito. O terreno, esse terreno precisa ser os nossos corações, que acolhem a palavra. Nós vamos conseguir permanecer só pela palavra de Deus. Ele está dizendo, as minhas palavras, o que eu disse a vocês. Então, se nós queremos permanecer, nós precisamos mergulhar nas palavras de Deus, na sã doutrina. É ali que nós vamos ter as respostas. Então, em meio à dor, onde nós vamos achar? Onde Deus vai falar conosco em meio à dor? Na sua palavra. Lá nós vamos encontrar que Ele é abrigo, Ele é escudo, Ele é esconderijo. Lá nós vamos enxergar essas verdades, na palavra. Depois, João 15:9, agora, ele vai dizer, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Jesus não tinha nenhuma sombra de dúvida do profundo amor de Deus por ele, do Pai por ele. Ele sabia do amor. E a resposta que Cristo dava ao amor do Pai era a obediência ao que o Pai o mandou fazer. E Ele está se colocando agora como um exemplo para nós, dizendo, da mesma maneira, como eu permaneço no amor do meu Pai, eu o obedeço, vocês vão permanecer no meu amor e vão obedecer a mim. Ele se posiciona agora como um exemplo para nós, de perfeição que Ele é. Está dizendo, olhem para mim, olhem para o meu amor, e permaneçam nele. Olhem para os meus olhos e sintam-se amados. Olhem para os meus olhos e o que vocês veem. Tem uma canção, ela só tem em inglês, mas ela vai dizer assim, nos teus olhos, toda a minha ansiedade é derretida, porque tu és o escudo que me guarda, a mão em que eu seguro, o pão que me alimenta. Quando eu deito, tu me cobres, e quando eu levanto, eu descubro quem tu és. Esse é o amor do Senhor. Nós olhamos para Ele, e quando olhamos para Ele, a nossa ansiedade, as nossas angústias derretem. Quando olhamos para os olhos dEle, o que nós encontramos nos olhos do Senhor? Senão amor, senão quem Ele é. E por fim, para a gente encerrar, você já pode ficar de pé, por favor, para encerrarmos. João 15:11, agora. João 15:11. Ele vai dizer, tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Por que eu estou dizendo para vocês permanecerem? É o que ele está encerrando para nós. Por que eu estou pedindo para vocês permanecerem? Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Para que a alegria de vocês seja como a minha, completa. Então, queridos, nós vamos virar o ano, e nós temos a oportunidade de termos uma alegria completa. Talvez não vai mudar nada na nossa vida, do ponto de vista material. Talvez vai mudar, talvez não. Essas são incertezas. Nós temos projeções, mas nós temos uma certeza, que apesar de qualquer coisa, se nós permanecermos em Cristo, nós teremos alegria completa. Sabe, em meio às dificuldades, e aí às vezes a gente se sente tão incapaz disso, e nós murmuramos. Você murmura?
eu murmuro. Nós nos indignamos, nós não conseguimos representar Jesus, mas nós temos que lembrar que em Cristo nós sempre temos um caminho de retorno, e diante dele colocarmos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E se tem um projeto para nós em 2026, que é um projeto para 2026, fala: Senhor, eu quero permanecer em Ti, permanecer no Senhor, permanecer ligado à Tua palavra, permanecer submetido ao Teu amor. Porque então, Jesus, em meio a todas as dificuldades, tristezas, angústias, traições, medos, em meio aos problemas, eu estarei satisfeito, alimentado pelo pão que Tu és, pela água que Tu és, iluminado pela luz que Tu és, vivo porque Tu és a vida. Senhor, encontra em nós uma igreja que vai, em 2026, que vai a partir de hoje, Senhor, já permanecer. Um povo que vai virar os ciclos, um povo que vai andar fundamentado no seu propósito, um povo que vai andar guiado pela voz do Espírito, um povo que permanece, e um dia, no glorioso dia, nós veremos a Tua face, e receberemos do Senhor a paga por tudo, e encontraremos então alegria eterna, coroará as nossas cabeças, e não haverá mais dor, nem engano, nem maldição, nem problemas, porque estaremos com o eterno para sempre. Você pode orar por você e pela sua casa, por você nesse momento, dizendo: Senhor, esse é o meu plano. Então, eu quero encerrar um ciclo e começar outro ciclo bem. Eu quero caminhar em meio ao propósito. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero permanecer.